Vamos lá, pessoal. Vamos se achar, então. Física A, aulas 13 e 14, tá? Pra gente acabar essa apostila, que tá uma semana atrasada, tá? Apostila 2, beleza? Então, vamos lá. Velocidade vetorial. Primeiro, vamos lembrar o que é um vetor. Bom, vetor é um segmento de reta orientado, precisa da setinha, tá? Ele precisa de módulo, que é o valor, a direção, o sentido e a unidade, beleza? Para um movimento retilíneo, a gente não tem problema quanto ao vetor velocidade, porque ele aponta sempre para o sentido do movimento. Então, se o movimento é para a direita, o vetor velocidade é para a direita. Se o movimento é para a esquerda, o vetor velocidade é para a esquerda, sempre de acordo com o movimento. Mas a gente aprendeu o movimento circular semana passada. E o movimento circular já tem uma mudança aí. Porque o movimento circular, olha o que acontece. Conforme a bolinha vai girando, a gente tem o vetor velocidade mudando de direção e de sentido. Então, vocês têm que gravar isso aqui, ó. Ele é sempre tangente curva. Então, ó, ele sai tangenciando a curva em todos os pontos que eu quiser. Tá bom? E esse nome, tangente, a curva, vai ser bem importante pra gente, tá? Então, basicamente, é a questão de posicionamento do vetor, tá? Agora, para a aceleração. Bom, aceleração a gente já tem bastante informação. O vetor aceleração, ele é composto de duas componentes. Uma é o que a gente chama de AT, que é a aceleração tangencial. Ela é a aceleração do move, ou seja, ela é aquela aceleração que a gente aprendeu a calcular em todas as equações do move, tá? Então, quando a gente faz V igual a V0 mais AT, quando a gente faz V quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S, ou quando a gente faz S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, é essa aceleraçãozinha aqui. Tá? Então, como é que eu calculo ela? Pelo movimento uniformemente variável, igual a gente já vinha fazendo, não muda absolutamente nada. A função dela é mudar o valor de V, ou seja, ou ela aumenta a minha velocidade, ou ela diminui a minha velocidade, e só. Ela só mexe no valor do V. Aí, a outra componente é a aceleração centrípeta. Ela tem esse nome, tá? Porque ela sempre aponta para o centro da curva. Ela é centrípeta, ela aponta para o centro da curva. A função dela é mudar a direção de V. Ou seja, essa aceleração aqui só existe no movimento circular. Só existe quando eu estou fazendo curva. Então, se for um movimento retilíneo, isso não existe e eu mexo só com isso aqui. Agora, se for um movimento circular, obrigatoriamente isso tem que existir, pessoal, não tem jeito. Não tem como fazer curva sem isso aqui. É ela que muda o vetor velocidade de posição para que eu possa fazer essa curva que eu quero, tá? Então aqui, ó, só quando tem curva, tá bom? E como que eu calculo essa aceleração? Bom, essa aceleração é igual a velocidade ao quadrado dividido por R. R é o raio da curva, tá bom? Tá, mas aí como é que fica isso aí então? Bom, tá aqui, ó, a nossa bolinha girando. Com a nossa bolinha girando, eu vou ter sempre a aceleração centrípeta apontando para o centro da curva. E vocês estão vendo esses dois vetores aqui? Esse aqui é como se fosse o meu vetor velocidade. A resultante desse vetor, pessoal, é uma que sai aqui para o meio, ó. Então, essa aceleração aqui que me puxa para dentro é o que vai fazendo com que o meu vetorzinho vai virando para eu conseguir fazer essa curva completa, tá? A tangencial e a centrípeta são componentes que são perpendiculares entre si sempre. Então, se elas formam 90 graus,
entre elas para eu achar o vetor aceleração completo, a minha aceleração vetorial, eu tenho que fazer um simples Pitágoras, tá? Então, a aceleração ao quadrado é igual a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. É simplesmente um Pitágoras, nada demais, tá? A partir de agora, vocês têm que tomar cuidado na distinção das duas acelerações, em quando que é tangencial e quando que é centrípeta, porque agora a gente vai começar a trabalhar com as duas, tá bom? E lembrando que para um vetor ser igual ao outro, tudo aqui tem que ser igual. Tem que ser módulo, direção e sentido, tudo igual, tá bom? São, acho que 2 exercícios por aula, se eu não me engano, 2 exercíciozinhos em cada aula, rapidinho a gente já resolve, tá bom? Então, bora para os exercícios.